espaçonauta! O Very Large Telescope, ou simplesmente VLT, é um dos maiores observatórios do mundo. Ele está instalado no deserto de Atacama, no Chile, e pertence ao Observatório Europeu do Sul, o ESO, um consórcio internacional que envolve vários países no mundo. Neste ano, o VLT completa 25 anos de existência. E para comemorar, eu trago para você uma seleção de 5 descobertas astronômicas incríveis realizadas usando o VLT. Eu sou o Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! Se você é apaixonado por astronomia, já deve ter sonhado muito com a ideia de ir até esses enormes telescópios que existem no mundo, como os do Chile, para observar o céu noturno através deles. E o VLT é um lugar realmente incrível, não apenas por um céu noturno espetacular, mas também pelos próprios telescópios que lá estão. O VLT é composto por 4 telescópios principais, cada um com um diâmetro de espelho de 8 metros, que podem ser usados separadamente ou combinados para formar um único telescópio virtual gigante. Isto é incrível, não? E mais incrível ainda são os trabalhos produzidos neste gigante complexo astronômico. E agora vamos falar das top 5 descobertas realizadas pelo VLT. Esta seleção não foi feita por mim, mas sim pela astrônoma do ESO, Susana Randall, que atua como astrônoma de plantão no VLT. Vamos a estas descobertas incríveis? Número 5. Estabelecendo a expansão acelerada do universo. Uma grande dificuldade que as pessoas que estão iniciando em astronomia têm é compreender a expansão do universo. Eu mesmo, quando iniciei, na década de 80, achava isto muito complexo. Naquela época, acreditava-se que sim, o universo estava se expandindo, mas na verdade, a expansão estaria desacelerando. Então, beleza. Essa é uma perspectiva bastante tranquila para o fim dos tempos. Tudo vai apenas desacelerar. E seremos, então, muito zen, né? Mas, então, um grupo de cientistas se propôs a provar essa teoria. E, para isso, usaram um conjunto de telescópios, incluindo o VLT, ao longo de muitos anos. Eles observaram um certo tipo de supernova. Uma supernova é basicamente uma enorme explosão que ocorre no final da vida de uma estrela muito massiva. Mas isso você já deveria saber, não é? O tipo de supernova que os cientistas utilizaram é chamada de supernova tipo 1A. Isso aí para os mais nerds entre vocês. Ela tem a propriedade de ser muito brilhante, o que significa que podemos vê-la a grandes distâncias. Além disso, esse tipo de supernova sempre explode com o mesmo brilho, o que nos permite usá-la como uma espécie de vela padrão, como os astrônomos chamam. Isso significa que podemos inferir diretamente a partir do brilho observado o quão distante esta supernova está. O que os cientistas descobriram os deixou perplexos, pois constataram que algumas das supernovas mais distantes eram, na verdade, mais fracas do que deveriam ser. Isso significa que estavam mais distantes do que deveriam estar e que algo estava errado aí. Algo não fechava nessa conta com os nossos modelos de expansão do universo. A aceleração da expansão do universo é, na verdade, uma perspectiva bastante perturbadora, porque significa que no fim dos tempos, que não será amanhã nem depois de amanhã, mas daqui a bilhões e bilhões de anos, tudo será dilacerado
Não apenas estrelas, galáxias, mas também moléculas e até átomos. E isso inclui nós, seres humanos, se por acaso ainda estivermos por aqui. Mas como consolo, pelo menos, alguns destes seres humanos que fizeram essa descoberta foram premiados por ela com o Prêmio Nobel de Física no ano de 2011. 4. Observando a primeira luz de uma fonte de ondas gravitacionais. Outra coisa incrível e perturbadora foi a descoberta das ondas gravitacionais. Uma das coisas mais legais em termos de descobertas científicas que aconteceram durante a minha estada aqui na Terra. Dizer ondas gravitacionais soa muito abstrato, e na verdade é. As ondas gravitacionais são ondulações no tecido do espaço-tempo. Você pode ter uma pequena noção imaginando um pouco como um lago calmo e tranquilo, onde você jogaria uma pedra, e isso vai criar ali ondulações. No caso das ondas gravitacionais, não é uma pedra caindo em um lago, mas na verdade são dois objetos muito compactos que se aproximam descrevendo uma espiral um em direção ao outro. E finalmente, ao fim do processo, se fundem, criando essa ondulação no espaço-tempo. É possível detectar essa ondulação com um detector especial subterrâneo chamado interferômetro, que pode medir a pequena expansão e contração que é ínfima no espaço-tempo à medida que essa onda passa. No entanto, quando dois objetos compactos se fundem, eles não devem apenas criar essa onda gravitacional, mas também devem criar um flash de luz muito energético, uma explosão de raios gama. De fato, conhecemos as explosões de raio gama, já observamos muitas delas, mas é extremamente difícil relacionar uma explosão de raios gama a uma onda gravitacional. Portanto, foi realmente uma sensação quando, em 2017, apenas segundos após um evento de onda gravitacional ter sido registrado pelo detector subterrâneo, um observatório de raios gama no espaço encontrou uma explosão de raios gama, um flash de luz muito brilhante. Pela primeira vez, fomos capazes de relacionar uma explosão de raios gama potencialmente a um evento de onda gravitacional. E isso foi tão empolgante que todos os grandes telescópios, assim que anoiteceu, começaram a apontar para aquela área do céu e, de fato, encontraram um novo ponto brilhante. Nas semanas e meses seguintes, o ESO e o VLT iniciaram uma enorme campanha para observar esse objeto, ou melhor, essa explosão, de forma mais detalhada. E o que descobriram foi espetacular. Essa explosão havia sido uma quilonova e havia sido causada pela fusão de duas estrelas de nêutrons. As estrelas de nêutrons são produtos finais muito exóticos e densos das estrelas. São quase buracos negros, mas não chegam a sê-los. Acho esse resultado realmente incrível e é um exemplo muito bom do que é possível quando equipes internacionais trabalham juntas em diferentes observatórios e diferentes disciplinas. Número 3. Estudando objetos interestelares. Quem aí não se lembra do Oumuamua? Ele foi o primeiro visitante interestelar detectado em nosso sistema solar. Algumas pessoas pensaram que poderia ser uma espaçonave alienígena. O Oumuamua foi descoberto em 2017 e a questão sobre ele era que desafiava todas as expectativas. Ele era realmente estranho. Primeiro pensamos que era um cometa. Depois foi reclassificado como asteroide. Depois era um cometa novamente.
não estava claro o que era. O problema com esses objetos interestelares é que eles são muito difíceis de serem vistos. São muito pequenos, com apenas algumas centenas de diâmetro, nas vastas extensões do nosso sistema solar. É um pouco como tentar encontrar um mosquito em um quarto escuro. Assim que você o vê, ele desaparece novamente. E isso também foi o que aconteceu com o Oumuamua. Foi necessário o grande poder do VLT para caracterizar esse objeto. E o que o VLT descobriu foi que o Oumuamua é escuro, avermelhado, altamente alongado e definitivamente não era uma nave alienígena. Os que acham, sinto muito, viu, pessoal? Mas o Oumuamua não foi o único visitante interestelar a vir nos ver aqui no Sistema Solar. Apenas alguns anos depois, descobrimos o 2I Borisov, o segundo objeto interestelar nomeado com o nome de seu descobridor. Esse objeto não era tão estranho quanto o Oumuamua, era claramente um cometa. Mas o que o tornou muito especial foi que era o cometa mais primitivo já observado, o que significa que realmente carregava a assinatura da nuvem de gás e poeira em que foi formado. Os cometas são um pouco como fósseis nesse sentido. Você os analisa como um fóssil e pode determinar como e em que condições eles foram criados. O que o VLT descobriu foi que a composição química do 2I Borisov mostrava a presença de metais pesados, o que é bastante semelhante a alguns outros cometas encontrados aqui em nosso sistema solar. Então você pode dizer, isto é um pouco estranho porque esse cometa veio de outro sistema estelar e, no entanto, é muito semelhante aos cometas do nosso próprio sistema solar. Como pode isso acontecer? Bem, a única maneira que faz sentido é se esses outros sistemas estelares próximos forem muito semelhantes ao nosso próprio sistema solar. Será que os planetas também podem ser semelhantes? Pode haver uma segunda Terra em outro sistema estelar próximo? Nunca se sabe. Talvez encontremos uma verdadeira espaçonave alienígena flutuando em nosso sistema solar em um futuro próximo, mas não ainda. Capturando a primeira imagem de um exoplaneta. Até a década de 1990, quando eu tinha acabado de ingressar na faculdade de Física, os únicos planetas que conhecíamos eram aqueles em nosso sistema solar, portanto a Terra e os outros planetas próximos. E de acordo com o que sabíamos na época, e também o que sabemos agora, exceto potencialmente na Terra, não há vida inteligente em nenhum lugar, o que é um pouco deprimente talvez. Será que estamos realmente sozinhos no universo? Bom, mas nos anos 1990, começamos a descobrir exoplanetas, ou seja, planetas que orbitam estrelas diferentes do Sol. Esses planetas estão incrivelmente distantes e, na verdade, são muito difíceis de encontrar. O que normalmente fazemos é não olhar diretamente para o planeta, mas sim para a luz da estrela em torno da qual ele orbita. Existem duas técnicas principais para isso. A primeira é medir a oscilação da estrela, à medida que o planeta a orbita, e causa nela uma perturbação gravitacional, que acusa que ali existe um planeta. A segunda é observar a luz da estrela quando o planeta passa em frente a ela, o que causa uma leve diminuição na intensidade da luz, fazendo com que a estrela fique um pouco mais fraca. E assim podemos dizer, ok, sei que há um planeta ali. Com essas técnicas podemos dizer que sim, existem planetas, e podemos dizer algo sobre sua massa e seu raio, mas ainda não podemos olhar diretamente para os planetas, e não podemos dizer nada sobre como eles podem ser. Para fazer isso, queremos olhar diretamente para os próprios planetas.
O problema é que os exoplanetas são muito fracos e a estrela é muito brilhante. É como tentar tirar uma foto de um vagalume que está bem ao lado de um farol aceso de um carro, a centenas de quilômetros de distância. Ou seja, o vagalume é simplesmente muito fraco. A única maneira de obter uma imagem do vagalume é separá-lo espacialmente do farol, criando uma imagem muito nítida. E na astronomia, para fazer isso, precisamos de algo chamado óptica adaptativa, que em termos de engenharia é um pouco complicado, mas em termos de conceito é algo muito simples. O que fazemos é corrigir os efeitos da atmosfera. A atmosfera do nosso planeta faz com que as estrelas pisquem, o que é até muito bonito se você está tentando ter aí uma noite romântica, mas muito irritante se você quer tirar uma boa foto. Com a óptica adaptativa, podemos corrigir esse piscar e obter imagens super nítidas. E foi assim que o VLT conseguiu capturar a primeira imagem direta de um exoplaneta. Essa imagem causou um grande alvoroço, não apenas na comunidade astronômica, mas em todo o mundo. Foi a primeira vez que estávamos realmente olhando para outro mundo fora do nosso sistema solar, incrivelmente distante. E para acompanhar essa bela imagem, o planeta também recebeu um nome bonito, que você pode ver aqui. Para tornar as coisas ainda melhores, o VLT, desde então, não apenas capturou mais e mais imagens de planetas, mas também obteve espectros. Em um espectro, o que acontece é que a luz do planeta é dispersada e podemos ver a composição química de suas atmosferas, o que é super interessante, especialmente se estivermos procurando por sinais de vida. Em um futuro próximo, o ESO terá um novo telescópio, o ELT, o Extremely Large Telescope, que está sendo construído bem ao lado do VLT no Chile também. Com o ELT será possível observar as atmosferas não apenas de gigantes gasosos como fazemos hoje, mas também de planetas parecidos com a Terra e quem sabe até mesmo descobrir indícios de vida. Número 1. Descobrindo um objeto compacto, supermassivo no centro da Via Láctea. Finalmente chegamos ao topo da lista. Aqui está a descoberta número 1 usando o VLT. Em várias observações realizadas com o VLT, um monte de estrelas se movia ao redor de um objeto invisível. Essas estrelas estavam meio que dançando e se movendo, mas não estava claro por que elas estavam se movendo assim. Estas estrelas estavam sendo monitoradas e se observava como elas se moviam ao longo de muitos anos. As medições estavam ficando cada vez mais precisas à medida que os telescópios melhoravam. O grande avanço aqui foi mais uma vez, assim como com os exoplanetas, a óptica adaptativa, que lhes permitiu fazer imagens cada vez mais nítidas para rastrear o movimento das estrelas com muita precisão. Mas as coisas ficaram ainda melhores, porque, afinal, era o VLT. Então não tínhamos apenas um telescópio, mas 4 telescópios. Um instrumento foi construído, onde todos os 4 telescópios poderiam ser usados juntos para obter medições ainda mais precisas dessas estrelas, que estavam dançando ao redor daquele estranho local. Esse instrumento foi apropriadamente chamado de Gravity. E, na verdade, houve uma certa pressa e correria para concluí-lo a tempo, porque, como se constatou, os cientistas estavam convergindo na ideia de que provavelmente o que estava no centro da galáxia era um buraco negro supermassivo. E em 2018, uma daquelas estrelas estava prestes a passar muito perto do buraco negro, possibilitando
que testássemos a teoria da relatividade geral em um nível sem precedentes. Portanto, o instrumento estava pronto quase na hora certa. Fez observações e o que descobrimos mudou completamente nossa compreensão da evolução e formação dos buracos negros. E mais uma vez provou que Einstein estava certo. A pessoa que estava fazendo este monitoramento sistemático era Reinhard Genzel, que acabara de ganhar, junto com outros cientistas, o Prêmio Nobel de Física de 2020, exatamente por esta fantástica descoberta. Essas foram a lista das 5 principais descobertas que a astrônoma do ESO, Susanna Randall, selecionou para o VLT. Mas é claro, elas são apenas a ponta do iceberg. O VLT descobriu muito mais. Nos últimos 25 anos, o VLT mudou fundamentalmente a nossa compreensão do universo em que vivemos. Desde o nosso próprio sistema solar, passando por estrelas próximas, o centro de nossa galáxia, até a borda do universo observável. Mas as pesquisas continuam acontecendo e avançando, porque ainda há muito lá fora para ser descoberto. E se você curte o trabalho que fazemos aqui e gosta do nosso trabalho, eu vou pedir a você que apoie o nosso canal. E uma forma de fazer isso é tornando-se membro. Clique aqui no botão Seja Membro. A partir de R$ 4,99, você pode ajudar o nosso canal e ainda receber inúmeros benefícios. Dá uma olhadinha aí no benefício que mais vai se adequar à sua realidade e dê uma força aí para que nosso canal possa se manter vivo. Um grande abraço e conto com vocês, personal.